Pessoal, bom dia. Vamos iniciar aqui o nosso webinar. Nosso primeiro webinar aqui em parceria com a Mastercard. Vamos falar um pouco aqui da avaliação de risco cibernético e uma simulação de ROI, uma inovação bem grande que a Mastercard e Mindsec estão trazendo aqui para os clientes aqui no Brasil. E vamos falar um pouquinho desses desafios. Estamos aqui já com 30 pessoas. A apresentação será feita por mim, Kleber Melo, e pelo Ricardo Jorge, da Mastercard. Ok? Bem-vindo todos e vamos começar aqui com a nossa apresentação. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês, a gente está celebrando aí, a Mindsec é uma empresa de segurança de informação, soluções, consultorias e serviços. Nós estamos celebrando aí 10 anos de Mindsec, estamos no mercado desde 2012, então é um prazer para nós essa parceria esse ano estabelecida com a Mastercard aqui, é um prazer para nós, uma honra para a gente ter aqui a Mastercard junto com a gente, trazendo essas inovações e trazendo um pouco mais do mercado internacional. Eu quero também chamar a todos e convidar a todos aqui, nós temos o blog Minuto da Segurança, já atingimos a brilhante marca aí de 1.100.000 visualizações no blog, é uma referência hoje no mercado. Hoje ainda pela manhã ouvi de um auditor que um cliente, o Ricardo, disse que usava o blog como referência para os riscos e a quantificação de riscos dele. Muito bacana. Já ouvi isso vindo de auditor, vindo de cliente, inclusive de pós-graduandos em segurança da informação que usaram artigos e materiais aqui para fazer as suas teses e TCCs de formatura. Muito bacana, convido a todos para conhecer e se inscrever aí na nossa newsletter. Bom, falando um pouquinho de Mastercard, né, Ricardo? Mastercard é mais que cartão de crédito, não é isso, Ricardo? Com certeza, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. A Mastercard, todo mundo enxerga ela como uma grande empresa de pagamentos, né, cartões de crédito e só isso. Só que a Mastercard, ela cresceu, ela expandiu e hoje ela tem não só a divisão de cartão de crédito, mas também a parte de cyber. Ou seja, devido à Mastercard ela ter sido sempre uma empresa alvo para os cyberataques, né, e ela teve que buscar soluções no mercado para se proteger. Então, hoje em dia, a Mastercard, ela comprou diversas empresas e tem uma área de cyber e de serviços para atender e oferecer isso para o mercado numa estratégia que chamamos de multi-rail. Ou seja, nós com essas tecnologias possibilitamos a combinação de métodos de pagamentos complementares entre si, com atributos distintos a serem escolhidos pelos consumidores de uma forma cada vez mais autônoma, digital e permite, com isso, um empoderamento por parte do consumidor, viabilizando diversas formas complementares de pagamento e opções de pagamento para o consumidor. Então, hoje em dia, Mastercard é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de cibersegurança, com soluções que vão deixar vocês muito entusiasmados, com certeza, de boca aberta e queixo caído. Obrigado, Isso, Kleber. isso aí, Ricardo. E a Mindsec trazendo a Mastercard aqui no Cyber para o Brasil e ajudando aqui em toda a região, né? Vamos lá. Amigos, dentro do nosso bate-papo hoje aqui, eu queria trazer alguns números para vocês. Um levantamento da Sophos Labs trouxeram alguns dados interessantes para que a gente vai tentar endereçar hoje aqui com vocês, tanto em termos dos riscos, quanto em termos do como a gente pode mapear, como a gente pode trabalhar com a proteção dessa informação. Então, segundo a Sophos Labs, agora em 2022, 83% das empresas tiveram mais do que uma violação de dados em seus ambientes. 60% destas empresas que tiveram violações subiram os seus preços, foram obrigadas a subir os preços para manter as suas margens de lucro e para manter a sua rentabilidade e equilíbrio financeiro. Porque o grande problema das violações não é só o que você gasta com, eventualmente, um pagamento ou com uma entidade legal, mas também o
custo da violação ela é muito alta, né? O custo de uma violação de dados, em média, tem sido em torno de 4,82 milhões de dólares, né? Somando tudo, né? Mas se a gente tirar aí e olhar só para a questão do ransomware e tirar dessa questão do ransomware o resgate, o eventual pagamento de resgate, nós estamos em torno de 4,54 milhões de dólares em custo, né? E aí, um dado muito interessante para o nosso webinar de hoje aqui, e que a gente vai estar discutindo com o Ricardo aqui, já um parceiro de 20 e tantos anos, né, Ricardo? A gente vem Com lutando certeza. aqui na área, e as 19% das violações aconteceram devido ao comprometimento dos parceiros e não do seu ambiente. E 19% do que aconteceu no ambiente foi devido a credenciais roubadas ou comprometidas. Portanto, a visão ampla de segurança da informação, fazendo todo o ciclo de avaliação, usando aí os principais frameworks de mercado, são importantíssimos, porque a gente vai desde o nosso ambiente on-premises ou cloud, o nosso ambiente da companhia, até o ambiente de terceiro, né? E hoje a gente vai falar aqui da solução e de como endereçar isso, como olhar o ROI, como fazer um estudo adequado em relação a isso, mas em outra oportunidade nós também vamos falar aqui de um outro produto que a gente está trazendo na Mastercard, que endereça a análise de risco de terceiro. Tá? Então, aguardem que a gente vai ter mais um webinar mais para frente falando sobre gerenciamento de risco de terceiro. E aí, se a gente olhar um trend aqui, né, as violações, o custo médio de violações de dados, eles estão numa crescente. Ele deu uma pequena queda em 2017, gente, mas de 2017 para cá não para de crescer, né? Uma outra quedinha pequenininha aqui em 2020, mas a violação está crescendo. E se a gente olhar, fazendo um paralelo aqui com as questões internacionais de guerra cibernética e outras que a gente está vendo aí no mercado, de outras rentabilidades, ataque Estado-nação, né, como no caso aí, principalmente da guerra da Ucrânia, né? A gente vai ver que as violações, o custo de recuperação está muito alta, o prejuízo direto está muito alto, está subindo, mas a gente vai ver também um motivo disso, né? Na realidade, o que está acontecendo é que o custo por registro está alto. Então, a valoração do registro, a valoração dos dados em si estão crescendo. E os hackers estão precisando fazer dinheiro. E se a gente pensar no Estado-nação, mais ainda, que tem aí ataques comprometendo infraestrutura, tem ataques aí comprometendo diversos setores dentro das indústrias, tá? Se a gente olhar um pouquinho o ransomware, né, que é um dos piores que tem, porque o ransomware ele é quase que um tripartite, né? O ransomware ele tem a questão da indisponibilidade dos dados, ele tem a questão do resgate em si, né? Mas também tem a questão de você promover uma ameaça maior ou uma chantagem maior em termos da divulgação daquilo que eu indisponibilizei. Então, antes de indisponibilizar, eu copio e faço a divulgação disso. Então, eu ganho por dois lados. Eu ganho pelo lado do ransomware, do pagamento do resgate, e ganho pela venda dos dados que eu copiei e roubei antes. E se a gente pegar aqui, dentre esses principais, das grandes ameaças é o ransomware Conti.
E aí eu peguei esse daqui como exemplo e trouxe para vocês um pouquinho mais do que ele está tentando utilizar, quais são as principais ferramentas, né, de ataque desses ransomwares. E se a gente pegar principalmente o Conte como exemplo, a gente vai ver que a gente tem aqui, numa linha de tempo, né, os ransomwares utilizando questões de Sharp Suite, Cobalt Strike, Metaxploit, o Mimikatz sendo usado muito aqui dentro dos ataques, e do segundo trimestre para o terceiro trimestre, aqui, a gente começou a ver uma tendência muito grande de aumento dos Power Exploits. Então, quando a gente olha este cenário, nós estamos olhando para dentro da nossa infraestrutura e estamos olhando para dentro dos nossos controles em diversos níveis, desde chaves, controles de chaves privilegiadas, até, eventualmente, quebras de controles de proteção ou falhas, exploração de vulnerabilidades e várias outras aqui que a gente vê, de várias técnicas aqui que a gente está vendo. E por isso a gente tem que ter uma visão mais holística dos ataques para que a gente possa compreendê-los e saber o que tratar dentro de casa. Aqui, o ransomware Conte, eu explodi ele aqui para todo mundo. A gente tem o ransomware Conte explorando o acesso inicial aqui, ó, com um exploit de firewall, né, utilizando anexo de spear phishing, na parte de execução, atuando, tendo aqui scripts de PowerShell sendo utilizados, metaexploits sendo utilizados, escalonamentos de privilégios, evasão de defesas que a gente tem, inclusive um Bitdefender uninstall aqui, ou seja, uma ferramenta de desinstalação de um Bitdefender, né? Scripts de remoção do próprio Sophos, que aqui eu estou trazendo dados do Sophos Lab. O Conte explorou, inclusive, scripts para poder fazer a remoção do Sophos, das proteções que você tem. Acesso de credenciais como Mimikatz, né, e outros também, o Cobalt Strike, a parte de Discover, que ele vai buscar na rede todas as informações, o movimento lateral, né, uma vez que ele entrou, ele quer lateralmente se espalhar, explorando inclusive Ndesk e alguns CVEs aqui importantes, né? E você tem aqui o final aqui do impacto do Conte. Isto aqui é uma visão que consegue demonstrar para vocês a amplitude e a variação que uma ameaça pode ter, né? Eu trouxe o Conte aqui, mas a gente poderia ter trazido qualquer outro, e a gente ia ver que o arcabouço de técnicas que são utilizadas é muito grande. Por isso, a gente precisa olhar de uma maneira holística, diferente. A gente precisa inovar no nosso processo de controle e avaliação, porque senão a gente não consegue cumprir tudo isso aqui, né? Bom, eu trouxe também aqui, isso aqui está publicado no blog, a Netspoke, ela trouxe umas tendências para 2023. Então, eu trouxe aqui um relacionado geral para vocês do que a Netspoke diz que é a nossa tendência, que vai acontecer, a tendência para 2023. Bom, uma das questões é o mundo quântico. O mundo quântico está chegando e vai trazer muitos desafios para a gente em níveis de criptografia pós-quântica. São itens aqui de muita novidade para todos nós. Eu acredito que a TI, em geral, ainda não está preparada para trabalhar com o mundo quântico desta forma e as ameaças que o mundo quântico vai trazer. Porém, é uma realidade, a gente está chegando aí na parte do mundo quântico. As questões de supply chain, né? Nós vamos ter que inovar no gerenciamento de risco. Porque se a gente não inovar no gerenciamento de risco e no gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos, a gente vai ter mais casos aí de comprometimento dentro da cadeia que vai trazer problemas para a gente.
A computação confidencial, né? A computação confidencial é uma iniciativa que está ganhando muita força para que a execução dos processos sejam dentro de um ambiente criptografado, dentro de um ambiente isolado, seguro, né? De uma maneira mais confidencial, não tão aberta ou não tão compartilhada quanto o que a gente vê nos dias de hoje. Isso aqui está ganhando muita força dentro da indústria de segurança da informação. Bom, além do phishing, né, tradicional que a gente vê, a gente já começou a ver em final de 2021, 2022, a exploração e a quebra do multifator de autenticação. Né? A gente teve várias notícias publicadas aí no blog falando sobre a quebra do multifator. Mas os ataques vão começar a incluir também questões de força bruta, o roubo do token, ataques de SSO. Então, o roubo do token não é só a quebra do multifator, é o roubo dele para que eu possa ampliar ele de uma maneira diferente nesse uso, tá? Vamos ter também uma questão de metaverso industrial, que vai aí, é uma questão até, quando fala de metaverso, tem uma questão meio esotérica no meio do caminho, mas vai ser bastante interessante a gente ver como isso vai evoluir em 2023 e como isso vai afetar a nossa proteção, a nossa estratégia. Muito se fala na internet, desde os seus primórdios, que a internet deve ser universal. No entanto, a gente vê uma tendência muito grande nos últimos anos de um certo tribalismo. A gente começa a ver uma certa, talvez até manipulação em termos dos algoritmos de indexação, trazendo temas para as pessoas através quando você faz a tua busca, através do teu histórico, ela vai sempre te direcionando alguns temas, né? E acaba criando um certo tribalismo. E isso vai, para o ano que vem, já começou a ser muito questionado, todas essas questões estão diretamente relacionadas a questões políticas internacionais, e a gente vê muito movimento político dentro desse meio e combatendo ali esse certo tribalismo que está acontecendo. As incertezas econômicas, não só no Brasil, aí, que estamos aí nessa situação toda de troca política, né, essas questões todas, mas vai ter aí um benefício, talvez, porque o mercado de serviços deve se ampliar. Então, em vez de eu fazer um investimento de uma aquisição que vai me colocar equipamento para dentro de casa, eu invisto num serviço as a service, porque se eu precisar escalar para cima ou para baixo, ou diminuir essa escala, eu consigo fazer isso sem o prejuízo de ter o equipamento parado dentro de casa. Então, a questão do as a services vai ampliar ainda mais. Quanto mais incerteza econômica, mais o as a services ganha força a nível mundial. E uma coisa interessante, tem até um artigo, Ricardo, não sei se você leu lá no blog, tem um artigo falando sobre saúde mental dos profissionais de TI. A gente está começando a ver internacionalmente aí um movimento preocupante ou preocupado, né, com a saúde mental dos profissionais. Então, tem É até um verdade. artigo que a gente publicou. Você imagina a pressão e a situação emocional de um profissional ou de um CSO de uma empresa que sofreu um ataque de ransomware, né? A gente viu há poucas semanas aí a Record, a TV Record, tendo sido atacada, impactou toda a programação diária dela, toda a programação de notícias, tudo. Eles estavam com medo até de perder o acervo de gravações que eles possuem. Imagina a pressão mental, psicológica que está sobre essas pessoas.
Eu né? tenho diversos alunos meus, Kleber, que inclusive trabalham nessas empresas que tiveram esses ataques de ransomware e que comentam justamente isso. Professor, o senhor não sabe o que é a pressão na hora que ocorre o incidente que a gente tem que correr atrás. Pois São é, dias e dias sem dormir e equipes rodando, uma coisa de louco, né? Mas exato. faz parte É, do jogo. e aí a gente vai ficando sem cabelo e não sabe por quê, né? Bom, bom, aí temos as questões de phishing e golpes de rede social. Tem aí rumores do TikTok ser banido dos Estados Unidos. Se isso acontecer, vai haver um movimento aí diferente. O Twitter já começou a ter notícias de grandes demissões, né, de grandes mudanças depois da aquisição aí. Então, vai ter um movimento grande aqui. Mas um movimento bom é que a gente vai começar, dado todo esse cenário, a ver mais profissionais de segurança sentados nas cadeiras estratégicas da empresa, nos boards, e levando as situações, e levando propostas, ganhando força em relação às estratégias de segurança da informação. Só que, para isso, a gente precisa de planos consistentes, a gente precisa justificar a nossa forma de investimento, a gente precisa falar a linguagem desse povo, né? Falar a linguagem do board, dos executivos. E é isso que a gente está trazendo aqui hoje para vocês, né? Dado esse cenário todo aqui, qual é a solução? Como a gente consegue mapear, priorizar e quantificar de eh, a nível financeiro o que a gente vai investir ou justificar, né, o retorno do investimento que a gente vai fazer. Então, muitas ferramentas que a gente tem hoje no mercado, elas ampliam a forma de ver, mas é extremamente difícil de gerenciar. A gente tem mudanças muito rápidas dentre as ferramentas, as pessoas, a equipe, a tecnologia muda tão rápido que é praticamente impossível a gente acompanhar com a nossa equipe de segurança todas as tecnologias, todas as tendências, todas as ações que a gente precisa tomar. A gente tem aí as integrações cada vez maiores e demandantes e fica muito difícil correlacionar essas informações e ter realmente uma forma integrada de resposta a incidentes, né? Enfim, dado tudo isso, gente, o que interessa e quais são os interesses das diversas camadas executivas na empresa? Né? O CEO, o board, eles querem supervisionar os riscos, supervisionar as questões de impacto financeiro, como é que eu vou tratar o risco? Eu vou eliminar, eu vou mitigar, eu vou transferir, né? Um CISO, ele tem que avaliar a maturidade, ele tem que justificar o orçamento dele, ele tem que fazer um roteiro de estratégia, de implementação. Um CRO, né, que é o Chief Risk Officer, ele quer gerenciar o risco, ele quer saber quais são os riscos da organização, né? Qual é o impacto financeiro que esses riscos podem trazer para a instituição. Um CFO, ele quer saber assim, peraí, você está me dizendo aqui que a gente tem um risco financeiro, mas a gente tem um dinheiro para investir. Qual é a prioridade? Aonde esse dinheiro está sendo investido? De que forma ele vai ser investido? E as questões de compliance ligado com LGPD, ligado com as regulamentações setoriais, né? O setor de energia aqui no Brasil, Ricardo, eu não sei se você sabia, mas no final do ano passado, o setor energético lançou uma regulamentação cibernética similar ao do setor bancário. Então, já tem regulamentação também ali no setor energético. Você sabia dessa? Não, isso não me surpreende, porque cada vez mais os setores estão utilizando essas regulamentações, criando regulamentações específicas para atender o nível de risco compatível com aquele segmento de mercado.
Perfeito. E assim, está cada vez mais internacional, né? Você vê que a GDPR foi implantada na Europa, foi implantada em países vizinhos nossos aqui, aí vemos a LGPD sendo implantada no Brasil. Então, essas regulamentações, cada vez mais, elas vão se cercando, né? E aí, qual é a solução para isso tudo? A solução para isso tudo, para ter uma visão disso tudo, entra no nosso CyberQuant, né? O CyberQuant, a todos que estão aqui nos acompanhando, é a solução da Mastercard que traz esta visão de análise, de visão eh, da avaliação de maturidade, dos controles implantados, né? Trazendo isso de uma maneira estruturada e mais, quantificando o valor financeiro dela. E é aí que entra a sacada para a gente, em termos do que a gente vai efetivamente trabalhar. Então, o CyberQuant, ele tem aqui, ele utiliza como entradas de informação para fazer essa visão toda e dar essa visão holística. A solução, ela traz questões demográficas, a localização, os ativos de negócio que estão sendo manuseados. Ela traz aqui avaliações de diversos frameworks de segurança Best e practices. privacidade, a best practice, exatamente. Então, a gente tem PCI, a gente tem ISO, a gente tem NIST, a gente tem GDPR, a gente tem HIPAA para o setor de saúde, a gente tem as melhores práticas de hardening do SIS, né? E aí a gente vai trabalhar com detecção, controles de detecção, controles de infraestrutura, controles preventivos de uma maneira estruturada. Então, gente, para a gente endereçar tudo aquilo que a gente estava olhando para trás ali, desses problemas todos que eu relacionei, a maneira que a gente tem que fazer é estruturar, é olhar para as melhores práticas. Agora, é difícil para a gente definir, a não ser aqui que eu seja de um setor de saúde, então eu vou pegar o RIPA como norte, ou eu sou de um setor que trabalha na parte de cartões, né, como a própria Mastercard na linha de cartões também. Tradicionalmente aqui temos o PCI. Agora, tirando esses dois setores, qual é a melhor avaliação? De que forma a gente pode estruturar e de que forma a gente pode aplicar isso sem depender daquelas planilhinhas de Excel que a gente tanto utiliza, né? E aquela planilha, a gente vai pegar uma planilha da ISO, ou a gente vai pegar uma planilha do NIST, mas a gente não vai pegar uma coisa holística que olhe todos os controles de uma forma completa, né? E essas planilhinhas dão um trabalho que vocês não imaginam, né? É bem chato de fazer e não é tão profundo, porque as planilhas, as respostas para elas são muito declarativas e são pouco específicas, né? Se você pegar um framework da ISO hoje e olhar os controles, você vai ter os controles ali dita pela 27002, porém, ele não é específico. Ele não fala, ó, tem este tipo de situação, tem isto aqui acontecendo, como é que está a tua configuração? Ele não tem, né? A planilhinha não vai na configuração. A planilhinha não vai te dar essa visão completa. E se você estiver trabalhando na AWS, né, num cloud, menos ainda, né? Mais difícil ainda. Então, o que a gente está trazendo aqui de inovação é uma avaliação que vai pegar tudo isso aqui, vai olhar de uma forma estruturada, vai olhar o teu financeiro da tua empresa e vai trazer para você um nível de maturidade e um nível de risco financeiro, tá? Então, gente, o que a gente está trazendo hoje de novo para todos vocês aqui é uma proposta diferenciada, estruturada, muito bem montada, holística, que olha todos esses critérios que a gente falou e que possa fazer um remeleixo, colocar numa batedeira, fazer a massa do bolo e trazer para a gente
uma visão que a gente consiga entregar lá na reunião do board e defender o nosso orçamento para segurança, tá bem? Isso é o que a gente está trazendo hoje aqui. Então, o que a gente está falando na realidade? A gente está falando que a gente vai olhar a gente vai olhar através de questionários, através de portais, através de avaliações externas, a gente vai ter inputs sendo coletados através de scripts, seja o script do Syscat, lá da C-Security, ou seja através de scripts que são disponibilizados, que podem ser rodados em equipamentos, em banco de dados, em sistemas, trazer essa informação, coletar tudo isso, a gente vai, através da solução que foi montada aqui, a gente vai olhar as ameaças globais, os tipos de ataques que estão acontecendo, tá? A gente vai olhar as questões de negócio, vai pôr isso tudo numa engrenagem e vai sair com um painel de piloto para a gente poder saber como está a nossa visão, como está a nossa maturidade e como está o nosso risco cibernético, tá? Dentro disso tudo, quando a gente olha as ameaças, a gente consegue, através disso também, olhar qual é o risco maior, quais as ameaças que eu estou mais sujeito dentro da minha organização. Você hoje, se você fizer uma análise baseada ali na planilhinha Excel do ISO ou do NIST, você não consegue enxergar quais são as maiores ameaças que você tem dentro do teu ambiente. O que você vai tratar? Né? O que está te pondo mais em risco? Né? Quais são os métodos de ataques que você pode sofrer? Tá certo? Essa visão você não vai ter com a planilhinha da ISO. Né? A gente precisa de um processo estruturado para poder ter essa visão. E se a gente olhar, tá bom, e qual a minha capacidade de reagir a essas ameaças, a essas técnicas? Como está a minha maturidade de controle para que eu consiga gerenciar e reduzir esses controles, reduzir esse risco, né, que a gente acabou de ver? Bom, o que a gente traz aqui de inovação na área é a ferramenta do CyberQuant. A ferramenta do CyberQuant traz aqui para vocês um painel que o Ricardo vai explorar um pouquinho mais aqui com vocês aqui online, mostrando para vocês, mas ele traz um painel de dashboard, tá? Com os riscos que você tem. Aqui nessa página aqui não está mostrando, mas tem aqui, quando eu mudo esse cliquezinho aqui, o Ricardo vai mostrar, eu consigo trazer inclusive o impacto financeiro que uma ocorrência de segurança, um evento traria, né? Nesse daqui, ó, já está mostrando aqui, ó, do lado direito aqui, gente, ó, o impacto financeiro. Nessa simulação aqui, eu poderia ter um impacto aqui de 54 milhões de dinheiros aqui, de reais, de dólares, ou que você, a unidade que você adotar, eu consigo visualizar. E aqui eu estou mostrando para o meu board, falando, olha, com esse nível de risco aqui, se acontecer um incidente, nós podemos ter um impacto de 54 milhões na organização. É muito dinheiro, né? E a gente consegue ter esse impacto financeiro, né, partindo de uma tríade aqui, de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Qual o impacto financeiro, aonde ele está? O meu impacto é mais de disponibilidade, é mais de integridade, é mais de confidencialidade, como é? Tá? Então, a ferramenta traz tudo isso para você. E por último, e aí eu vou passar para o Ricardo mostrar para a gente na ferramenta, a ferramenta traz para você uma forma de você olhar para esse risco de 54 milhões, num score de 2,55 aqui no exemplo, e ele traz aqui do lado direito um simulador. Você fala, opa, peraí,
nesse top 10 aqui, ó, dos controles de importância, Awareness Training, Penetration Test, Security Management Framework e Policy são os principais problemas que eu tenho que resolver. Tá bom, aí você vem para o painelzinho da direita, modifica aqui, corre a barrinha aqui, dizendo estou implementando, e você vai ver o teu índice de risco melhorando, o teu número de impacto financeiro caindo. Então, você vai mostrar para a tua diretoria que, olha, se eu investir aqui, eu vou reduzir X no meu impacto financeiro e eu vou melhorar a minha avaliação, a minha maturidade, a minha avaliação de risco, né? Então, isso daqui é a novidade e é o que a gente está trazendo para todos hoje aqui, tá bem? Bom, aí temos aqui os reportes, mas eu vou passar aqui para o Ricardo. Ricardo, mostra isso aqui para a gente na prática, mostra um pouquinho para o nosso povo aqui, como é que isso Com aqui funciona, certeza, por favor. Vai lá, puxa aí para ti. com certeza, Kleber. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Uhum. Espera só um pouquinho. Acho que você tem que parar o teu compartilhamento, não? Já vou parar. Já estou parando. Cadê? Stop share, tá aqui. É contigo. Ok, obrigado, Kleber. Eu acho que vocês já conseguem ver minha tela, não? Ainda não. Ainda não? Espera um pouquinho. Pessoal, o Aqui? chat, Conseguem ver enquanto agora? ele... Agora sim, o chat está liberado. Se vocês Ótimo, tiverem ótimo. perguntas, coloquem no chat que a gente vai estar respondendo aqui ao longo da apresentação para vocês, tá ok? Vai lá, Ricardo. Bem, pessoal, é o seguinte, rapidinho, porque o nosso tempo é curto, né? Mas assim, as informações, elas são extremamente relevantes. Você, com esta ferramenta CyberQuant, ela possibilita você ter uma fotografia da tua postura de segurança e de risco interna, da tua organização e das suas unidades de negócio. Então, você faz o que nós chamamos de assessments, ou levantamentos da tua situação geral de risco. E nesta empresa, no caso, que a gente chamou de Earth, nós estamos avaliando uma empresa com 3 ambientes e respostas de questionários que são feitos baseados naqueles controles que o Kleber mostrou. E após isto, você consegue chegar num dashboard, que é este aqui que ele mostrou, né, onde você tem, no cenário de ameaças, cada agente de ameaça, o que representa, qual o método de ataque ele está usando e qual o tipo de controle que você possui na sua organização, bem como a importância desse controle para que você proteja toda a infraestrutura do seu negócio. Então, você tem aqui, por exemplo, neste caso dessa empresa, nós estamos tendo 3 ambientes, América do Norte, Europa e Ásia. Né? Então, se você quiser ver o risco da América do Norte, você vê, e ele tem esses, como se fossem reloginhos, que cada um te fala exatamente a informação do risco para aquela unidade de negócio. Essas Outra coisa unidades, que é... essas unidades Pois de não, negócio, Ricardo, poderiam ser São Paulo, Rio e Bahia, né? com certeza. Ou poderia até eu ter aí uma unidade de negócio como sendo um terceiro que eu estaria avaliando, correto? Posso fazer isso? Completamente. Você está livre para você agir do jeito que você quiser. Se você quiser departamentalizar cada unidade de negócio, ou colocar em regiões geográficas diferentes, ou então usar esta ferramenta para você calcular até mesmo o risco de terceiros, Uhum. respondendo determinadas perguntas de questionário. Ou seja, eu poderia mandar o questionário de perguntas para um terceiro responder sobre o ambiente dele e ter essa visão sobre o terceiro, é isso? Sim, exatamente. O CyberQuant ele tem 3 sabores diferentes de versões. Tem o CyberQuant Lite, que são um questionário para pequenas e médias empresas, com perguntas da ordem de 47 perguntas, né? Porque nós estamos falando de 47 controles, uma pergunta para cada controle. Aí nós temos um questionário chamado Mid-Tier, que são 188 perguntas atualmente, e um questionário mais abrangente, que aí são para grandes organizações, chamado Essentials, ou seja, são mais de 540 e lá vai pedrada questões. E essas 546 perguntas, não é uma pessoa só que vai responder. Você vai dividir, você vai fatiar esse questionário e enviar por e-mail ou pela própria ferramenta para cada dono de cada controle responder, ou cada área responsável para que tenha o conhecimento necessário para poder responder com precisão aquelas perguntas. E aí tudo isso vai ser juntado
e vai gerar esse dashboard. E o SOA, como é que fica nessa história? Eu posso eliminar questões aí, Ricardo, que não seriam aplicáveis à minha empresa ou àquele fornecedor que eu estou Com, avaliando? com certeza, você tem no questionário como selecionar relevante ou não relevante aquele grupo de controles ou vamos falar de domínios, dos controles. Então, você, por exemplo, não usa DLP, né, Data Loss Prevention. Então, você somente num clique de mouse você consegue excluir essas perguntas para elas não serem contabilizadas na sua quantificação do risco cibernético no final. Perfeito, Né? E perfeito. uma coisa. Oi, pode falar, Kleber. É isso que eu ia pedir para você mostrar para eles aí agora, o dinheiro. Isso. Exato. O que é bacana, pessoal, nessa parte aqui é o seguinte: por ativo que você define como high asset value, ou seja, ativos de alto valor, você sabe exatamente o risco e a perda financeira se caso tiver incidente em cima de acordos e contratos. Né? Acontece o seguinte: esta ferramenta CyberQuant, ela permite trazer para a linguagem de negócio, aquela linguagem que nós, profissionais de TI, sempre tivemos uma dificuldade tremenda de conseguir se entender com o financeiro, né, aquela linguagem técnica. Então, agora, vendo esses fatos, vendo esses valores, o CFO consegue saber exatamente onde pegar e qual é a situação de risco que ele está e onde ele vai investir. E para isso, tem uma ferramenta, né? Tem aí ainda um outro painel de visualização chamado de gestão, né? Onde aqui você tem, por ativo de negócio, qual é o risco e o impacto que você teria no caso desse incidente cibernético ser bem sucedido. Então você tem o desastre total, que aqui vai perder 5 bilhões, claro que isso tudo depende de como você configura o perfil de risco da empresa. Então, no início, você tem que preencher certas informações do tipo qual é o faturamento anual da empresa, a quantidade de funcionários, certo? São informações necessárias para você começar a quantificar o risco cibernético. E, ao final, você tem esses detalhes para apresentar. E uma coisa muito bacana, que seria o quê? Seria aqui a parte da simulação. O que é essa simulação? O Kleber mostrou uma tela fixa do slide, mas o que é bacana é o seguinte: depois que você tirou esse snapshot, tirou essa grande fotografia da situação atual do risco cibernético do teu negócio, agora você pode trabalhar em cima da melhoria dos seus controles. Então, nesta simulação, nós temos aqui uma empresa que não investe em segurança e conscientização de seus funcionários. Portanto, ela tem um alto índice, né, assim, tem que trabalhar ali, tem que fazer a remediação da solução ali. Então, ela abre um processo e vamos dizer assim, eu venho aqui, tá vendo? Tá 4. Digamos que a gente faça investimento de não sei quantos dezenas de reais, né, de dólares, sei lá, e a gente consiga conscientizar 81% dos nossos funcionários. Ao mesmo tempo, nós também, nessa empresa que foi feito esse assessment, a integridade de dados não está lá essas coisas. Então, nós fazemos um processo, investimento, para remediar e melhorar isso aqui. Vamos colocar nem tanto, 50%, tá bom? E também vamos melhorar a parte de DLP. Então, DLP, eu poderia melhorar qualquer controle desses, tá? Eu estou só fazendo uma simulação. Então, eu vou pedir para vocês memorizarem esses números, 96,77 de impacto financeiro e o risco da ordem de 2,99. Lembrando que esse risco ele quantifica de 1 até 5 o nível, tá bom? Então, nós, depois que fizemos 3 investimentos em 3 remediações de processos e produtos, nós chegamos num valor de redução do impacto financeiro da ordem de 20 milhões. Então, esta ferramenta permite mostrar para o CFO exatamente aquela informação que é necessária para a tomada de decisão de onde vamos investir. Né? Então, o CyberQuant ele responde às 3 principais questões que nós, profissionais de segurança da informação, sempre quisemos e nunca tivemos muitos argumentos para convencer o board ou o pessoal que assina o cheque, que são: quais são os principais gaps que temos na nossa infraestrutura, qual é o valor do impacto financeiro, da perda financeira que eu vou ter se tiver incidente, e o principal, agora, com base nessas informações, onde eu vou investir meu dinheiro. Além disso, né, Kleber, existe também a parte de um módulo chamado de Data
que é o Dynamic Trend Analysis, ou seja, está baseado em Cyber Threat Intel, né? Então, este módulo ele é algo extremamente precioso. Por quê? Porque você tem um filtro que você pode criar para criar relatórios de inteligência. Neste caso, tá, eu já pré-configurei um filtro, vamos tirar a energia, vou deixar só financeiro. Tá? Então, num período XYZ, tá, quais são as Technical, Tactical and Procedures dos atacantes? Então, nós fazemos este tipo de análise, ele pega numa base de dados de milhões de reportagens e websites. Nós somos parceiros da Recorded Future, né? Muitos de vocês devem conhecer, geradora de indicadores de inteligência, e podemos pegar também Deep Web, fóruns de hackers, ou seja, incidentes em geral. E aí ele calcula e traz para a empresa, né, qual é as principais técnicas de ataques ou metodologia de ataque que esses cybercriminosos utilizam. Por outro lado, você também consegue filtrar ou ter o relatório do ponto de vista de atacantes. Quem são as maiores ameaças? Quem são os principais vetores de ataque que vão causar danos na minha organização? E aí você tem por nível de profundidade, que você quer saber até o nome do grupo, que é o teu principal elemento de ataque para a indústria financeira no Brasil. Então, você pode capilarizar ainda mais essa informação e chegar numa... O que tem aqui? Eu não estou conseguindo ver porque está a imagem aí na frente, mas talvez... Vamos pegar um outro aqui, nível 3. Então, você pode ter diversos tipos de gráficos e análises baseado nessas estatísticas que a gente está pegando aqui, indústrias financeiras no Brasil. Né? E se eu analisando isso e vendo todos esses vetores de ataque, Ricardo, eu posso Pois não. voltar lá no nosso simulador ali e mexer exatamente aonde eu poderia estar sendo mais atacado, ou onde a indústria da minha região está sendo mais atacada, para que eu possa proteger melhor a minha organização. Eu posso priorizar, certo? Com certeza. Você trabalha esse plano de ação, porque o que acontece? Isso aqui eu estou mostrando para vocês a parte da automação, né, das simulações, dos cálculos de risco e tudo mais. Mas os relatórios que essa ferramenta possibilita gerar em relação ao grau de maturidade dos seus controles de segurança, em relação aos principais frameworks de mercado, é algo assim muito, muito interessante. Quer ver? E você Não falou sei dos se... frameworks, Ricardo. Você tem aí fácil Sim, o compliance para cada um desses frameworks, porque o questionário de 540 perguntas, ele engloba tudo, né? E eu posso subir aí ainda dados vindo do Risk Recon, que é a ferramenta de terceiro, de avaliação de risco de terceiro, e posso também subir configurações como do Syscat, como outras celícias que eu posso pegar, não é só questionário, né? Eu posso fazer outras coletas mais profundas dentro do meu ambiente e subir a informação aqui. E aí eu consigo ver o resultado por framework, é isso? exatamente. Você tem um módulo da ferramenta do CyberQuant chamado de CIMA, que é o Cyber Security Maturity Analysis. Nesse módulo, você tem como conhecer exatamente qual é o grau de maturidade dos seus controles de segurança, mediante as respostas que foram dadas no questionário, mas uma grande vantagem, que é aí que está o grande diferencial dessa ferramenta, que é o quê? Você pode pegar os principais arquivos de configuração de todos ou alguns dos seus dispositivos de proteção da sua infraestrutura, extraí-los sem a instalação de nenhum agente. Isso é fantástico, porque você roda scripts, o cliente roda scripts dentro da infraestrutura dele, nos roteadores, nos switches, nos firewalls, nos IPS, nos IDS, nos bancos de dados, tudo, tá? É uma enormidade de tecnologias diferentes, né? E a partir disso, eu só vou mostrar aqui para vocês algumas das dezenas, centenas de tecnologias que essa ferramenta possibilita coletar indicadores. Né? Então, isso daqui eu tenho que passar bem rápido, porque é muita coisa, mas você tem CrowdStrike, você tem Okta, você tem AWS, você tem Azure, você tem Kubernetes, enfim, todos os tipos de tecnologias podem ser imputados nesta ferramenta, Oracle, banco de dados,
ou pelos scripts do próprio CyberQuant ou pelos controles do CIS, os CIS benchmarks, né? Então, isto tudo habilita você, depois, a ter um grau de maturidade em relação aos seus controles preventivos, detectivos e da infraestrutura, para comparar com qualquer framework de mercado. Então, você tem as 18 áreas da ISO, 18 seções da ISO 27002, né? Você pode ver o grau de maturidade que você está em relação aos controles, ou do próprio PCI, ou do próprio, para quem é indústria de health, de saúde, né? Você tem o RIPA. Então, Sim. é, Aí você é tem algo ali, muito completo. ali você tem a GDPR. Tá no roadmap aí a LGPD, Ricardo? Como é que tá? Porque aí eu quero comparar com Sim, a LGPD também, eu quero fazer a minha maturidade de também. LGPD. Sim, sim, para 2023 teremos a inclusão de LGPD aqui. Tá? Isso, Perfeito. assim, estão sendo estudados outros frameworks, por exemplo, tem um da TISAX, que é o que é a TISAX? É para a segurança na indústria automotiva. Né? E é uma coisa que está sendo muito demandado em outros países. Então, Uhum. também deverão haver inclusões de outros frameworks conforme o produto vai. É a demanda de mercado que manda, né? Então, Sim. o time de desenvolvimento da Mastercard está trabalhando ativamente e preocupado totalmente com essa parte de segurança e em expandir a capacidade da ferramenta para abranger todos os demais frameworks que forem surgindo, inclusive dessa indústria elétrica que você falou, né? Tá. Indústria de energia. E essa questão, agora eu vou, enquanto a gente está finalizando, a gente está chegando no nosso Claro. final de horário aqui, eu quero pedir a todos, eu vou lançar aqui uma pesquisa, uma pergunta, três perguntinhas aqui, só para a gente ver como vocês estão e dar uma noção geral. Eu estou lançando aqui a pesquisa para todos e gostaria que vocês respondessem as perguntinhas do pop-up que deve aparecer aí para vocês, de respostas em relação a esse tema que a gente está falando aqui de assessment e ROI, né? Se vocês puderem responder, por favor, todos que estão aí participando, está disponível para vocês a pesquisa, para que vocês respondam aí três perguntinhas para a gente aqui. A gente tem aí mais uns minutinhos para a gente deixar aqui a pesquisa no ar. E temos uma pergunta aqui da Patrícia Leonardi. Patrícia da Neogrid, né, Patrícia? É você que está aí? Não. Ou não? Não, gente, desculpa. É de outra coisa que popou aqui para mim. Pensei que era a Patrícia que estava mandando perguntas no chat aqui, não é não. Então, desculpem. Mas vamos lá. Vocês já temos aqui uma resposta, mas se vocês puderem aí responder a todos aí no painel, por favor, respondam. E se tiverem alguma pergunta aqui no chat para a gente também, alguma dúvida que vocês queiram que ou eu ou o Ricardo aqui possamos esclarecer para vocês, por favor, estamos à disposição de vocês aqui, tá bem? Então, incentivo a todos a responderem aí o questionário, é só uma enquete aqui para vocês, para a gente ver como é que está a maturidade geral aqui, tá? Por favor. E Ricardo, E, Kleber, uma coisa hum, importante, né? Uma coisa que o pessoal pode fazer é solicitar um POC, uma prova de conceito, ou uma demo, né, do produto, que sim, a Mastercard, junto com a Mindsec, estará à disposição para fazer para vocês, mostrar para vocês, porque esta ferramenta, pessoal, eu dou aula, eu sou professor em várias faculdades no Brasil, sou professor do ISC2, da certificação do CISP, e quando a gente fala de risco cibernético, né, cálculo de risco, gestão de riscos, a coisa mais difícil é falar como é que a gente vai quantificar o valor financeiro opa, da deu uma travada para mim aqui, Ricardo. perda se eu tiver essa empresa de pequeno porte, enfim. Por isso que eu falei, que surgiu uma pergunta no chat. A pergunta que é colocada tem espaço para empresa de pequeno porte? Sim, temos uma versão chamada CyberQuant Lite, tá? Que é um questionário de 47 perguntas, e para pequenas e menores empresas ainda, existem questionários menores, mas aí não é uma coisa abrangente que você vai pegar todo o risco, seria mais um profile de risco obrigatório, porque você está num segmento que precisa ter aquele compliance, tá bom?
Uhum. Uma coisa importante, Ricardo, é que a gente possibilita aqui o uso, não só no licenciamento para a empresa, mas se vocês quiserem contratar isto como serviço, a Mindsec está qualificada aqui, em nome da Mastercard, de fornecer o assessment para vocês como serviço. E aí o teu custo também fica bem reduzido, porque você não precisa adquirir a ferramenta, né, Ricardo? A gente pode fazer como esse assessment, a gente tem diversas formas, tradicionalmente a gente faz o assessment na planilha, que é muito mais light do que isso aqui, mas a gente pode utilizar a ferramenta da Mastercard como serviço. Então, a pergunta ali que está no chat ali, qual é a forma de licenciamento? O licenciamento em 3 modelos, ou a gente pode fornecer como serviço para vocês. Porque a ferramenta, pessoal, vocês têm que entender que ela é uma plataforma SaaS. Então, se você tem acesso à licença, você vai ter um login e uma senha para acessar via web, né? Caso Uhum. contrário, você vai utilizar a Mindsec, que vai fazer o levantamento para você. Você vai ter um hub, que é como se fosse um repositório para você fazer os assessments, e aí você simplesmente vai receber o relatório depois de responder as questões necessárias para popular o teu ambiente e o teu nível de, vamos dizer assim, das suas BUs. Tá? Exato. No licenciamento como serviço, digamos assim, né, que é a Mindsec fazendo para ti, vai ser executado as perguntas, a gente pode executar, dependendo do que você contratar, pode ser utilizado as configurações, e a gente pode trabalhar no planejamento estratégico da empresa para o ano seguinte, usando o simulador aqui, que o Ricardo mostrou para todos. Tá bem? Bom, temos mais alguma pergunta no chat? Pessoal, só teve uma pessoa aqui que respondeu a nossa pesquisa. Gostaria que mais gente respondesse aí a nossa enquete. Se vocês puderem fazer a gentileza de responder nesses minutos finais aqui, seria muito bacana para todos nós aí, para a gente compartilhar as informações. Até agora a gente tem 3 perguntas, na realidade, que são colocados. Se você possui um processo, um sistema de assessment, e se esse sistema é em Excel, é automatizado, ou se você não possui. Então, as nossas perguntas aqui, eu vou compartilhar o resultado. Estão pedindo para enviar novamente a pesquisa, Kleber. Estão pedindo para enviar O novamente? Matheus Torres está pedindo para novamente Relaunch. enviar a pesquisa. Mas se eu mandar relaunch, ele vai zerar a pesquisa. A enquete É, apareceu e depois sumiu da tela. Está falando apareceu e o sumiu? Rondinelli. Talvez por Poxa. isso que só tenha uma pessoa Olha, respondido. olha lá na barrinha aí do Zoom, será que aparece pools ali ou enquetes ali para vocês? Porque se eu der Para mim relaunch, ele vai aparece, apagar o que já fez, para mim quem já aparece pulso respondeu. aqui. Para mim também aparece pools, mas a gente é painelista, eu não sei se para os demais aparecem ali, gente. Pois é. Ela sumiu, né? Poxa vida, que Uhum. pena que ela sumiu. Não tem, só tem o question and answers. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um relaunch, vou perder a única resposta que eu tenho, mas estou fazendo um A pessoa relaunch, dá gente. a resposta novamente. Responde aí para a gente novamente, não mexam na tela, só respondam a pesquisa, não cliquem em mais nada, respondam as pesquisas que eu fiz um relaunch. Beleza? Já temos uma resposta. Vamos lá. Eu acho que quem respondeu foi a mesma pessoa que respondeu anteriormente. Já temos 3 respostas. Isso mesmo, gente. Vamos respondendo. 6 Obrigado pela respostas. participação, Obrigado. pessoal. Obrigado para É isso todos aí. aí. Vamos lá. Mais um pouco aqui para todos. Isto. Estamos com 36 participantes, hein, pessoal? Isso. Já estamos com 10 respostas aqui. Então, os demais aí que puderem responder, por favor. Isso, agora temos um número bem expressivo de respostas aqui. Então foi isso, Ricardo. Desapareceu da tela para todo mundo a pesquisa. Gente, tecnologia é isso, a gente vai apanhando, né, Ricardo? Não mais agora com o CyberQuant, agora eles Não estão me mais respondendo agora uma com o coisa bem mais SaberQuant. palatável, bem mais fácil, né? Nossa, Bem mais rapaz, agradável de fazer. rapaz, eu atuo em segurança há 32 anos, né? Você me conhece há uns 20 e poucos, né, Ricardo? E eu, Pessoal, só enquanto para vocês saberem, o CSO, Kleber um dia atrás, lá atrás, foi meu chefe. poxa vida, nem fala, rapaz. Mas faz algum tempo já. É, Mas a gente se conhece, a gente foi fundador do Charter
da ISA no Brasil aqui, e já fui CSO Sim. de bancos, inclusive a nível de América Latina. Eu E você foi meu amaria... chefe por 2 Por vezes. 2 vezes. E eu amaria se eu tivesse um CyberQuant naquela época para mostrar o meu Nossa ROI, cara. senhora, Nossa, o quanto que eu nossa senhora, apanhei para fazer ROI, meu Deus do céu. Vamos lá. com Então, certeza. gente, vou fechar a pesquisa aqui, que a gente está acabando com o nosso tempo. Temos 19 respostas. Vou fechar a pesquisa e vou compartilhar o resultado com todo mundo. Então, vamos lá. Vejam aí se vocês conseguem enxergar os resultados. Na pergunta que se você possui um sistema ou processo de assessment de SI, a gente tem 42% do nosso público dizendo que sim, mas em planilha Excel. 5% apenas tem de forma automatizada e 42% não possui uma forma de assessment e 11% disseram que não sabe o que é e como fazer o assessment. Então, gente, para quem respondeu ali que não sabe o que a gente está falando aqui é fazer o assessment de SI para que vocês tenham a noção da maturidade dos controles que você tem. A segunda pergunta, se você tem mapeado as fragilidades de SI. Surpreendente aqui, ó, 21% só tem 100% mapeado, hein? Aqui com o CyberQuant, com a proposta que a gente trouxe aqui, a gente conseguiria mapear 100% aqui dos nossos processos. 26% diz que tem em torno de 70% só, 16% parcial de 50%, 11% com 25% e 26% não tem visibilidade das fragilidades de TI. Por exemplo, isso nós vamos resolver com o CyberQuant lá. E como você calcula o ROI? Olha que bacana. Não é um desafio. Eu me sentia mal quando eu não sabia fazer isso, Ricardo. Olha lá, ó. Eu me sentia também ali, ó, 58% diz que não sabe calcular. Eu também não sabia, gente. O CyberQuant é que trouxe a visão para a gente, porque é a visão mais difícil que tem para Cortando você a sua calcular o... voz, Kleber. Ah, picotou? Vê se melhora. Picotou. Melhorou? Picotou. Não, agora melhorou, agora melhorou. Melhorou? Então, gente, vamos lá. Para calcular o ROI, eu preciso saber a, a as questões financeiras da empresa e preciso saber qual é o impacto que aquilo causa nessa parte financeira. Essa é a dificuldade, por isso a gente não consegue calcular o ROI. Por isso a dificuldade, não se sintam mal, eu me senti mal durante muito tempo por não saber calcular o ROI, agora a gente já tem uma ferramenta para calcular. Essa é a mágica do CyberQuant, tá? Temos aqui alguns que dizem que sabe como fazer, mas não tem dado suficiente, né? Estimo baseado na experiência, 16%, e não sabe o que é ROI, 11%. Então, ROI é retorno sobre investimento. Significa o seguinte, você investiu 100 mil e você vai evitar de perda 500 mil, 1 milhão, tá? Isso é o ROI, tá bem? Então, gente, obrigado, eu estou parando aqui a compartilhar os resultados. A gente, só para que vocês saibam, esse nosso webinar, ele está sendo gravado e está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e vai estar disponível aqui, provavelmente amanhã já, no nosso canal do YouTube, na Mindsec. Então, vocês procurem lá no YouTube Mindsec, vocês vão encontrar o canal da Mindsec. Esse webinar vai estar disponível lá para vocês consultarem a todos os momentos que vocês desejarem e também vamos publicar no blog, né, Ricardo? Vamos publicar o resultado da enquete no blog para que todos tenham aí como referência, tá bem? Então, gente, Ricardo, suas últimas palavras, como diz lá no noticiário da TV. 30 segundinhos para você, Ricardo. Pessoal, a gente agradece muito a participação de vocês, o entusiasmo de vocês em estar conosco e queria só deixar uma mensagem final. A Mastercard hoje é uma empresa de segurança da informação que leva a sério a segurança dos seus clientes, tanto na parte de cartões, mais do que nunca, porque precisa disso, uma atividade fim, como também oferecendo as soluções que nós utilizamos internamente para o mercado como um todo. Tá? Então, confiem na Mastercard, porque as soluções realmente são extremamente robustas. Vocês só viram uma solução. No próximo seminário, vocês vão ver a solução do Risk Recon para calcular
risco de cadeia de fornecedores, risco de terceiros, que é uma ferramenta espetacular também, sem tirar nem pôr. E outra, você consegue importar todos os resultados do RiscCom para dentro do CyberQuant, fechando completamente o círculo das ameaças cibernéticas. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Ricardo, pela parceria de sempre. Estava um amigão do peito aqui, então fico muito contente de ter Tamo junto, essa cara. oportunidade de estar aqui contigo, você como Mastercard, eu como Mindsec, que essa parceria aí, ela gere bastante frutos e que seja a primeira de várias coisas que a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Agradeço a todos. Agradeço a todos aqui que estão com a gente nesse webinar. Agradeço a Lívia, que está aqui, que é a Account Manager da Mastercard aqui no Brasil, para o tema de cyber aqui que a gente está atuando. Agradeço imensamente a parceria, agradeço a todos e convido vocês a verem o nosso blog, a se inscreverem para receber as newsletters que saem semanalmente, diariamente aí para todos, acompanharem as notícias e esperem lá que a gente vai publicar esse webinar aqui lá no nosso blog e vai estar também disponível no canal da Mindsec no YouTube. Obrigado a todos, obrigado pela audiência. Tivemos aí em determinados momentos que eu acompanhei aqui mais de 40 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela participação na nossa pesquisa aqui, na nossa enquete. E ao final, a hora que terminar aqui, vocês saírem, vocês vão responder mais 2 perguntinhas lá para a gente poder ter aí a posição de vocês, se vocês querem seguir um pouco mais nesse contato com a gente vai estar à disposição e a gente vai mapear isso direitinho para entrar em contato com vocês, a todos aqueles que quiserem mais informações e até mesmo fazer a POC, como o Ricardo comentou. Muito obrigado, E bom dia. não percam o próximo seminário com o RiscCom, que a Não, Mindsec vai fazer. não Tá? percam o RiscCom, não percam as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, gente, um grande Tchau, abraço, um bom pessoal. dia a todos, até Bom trabalho mais. a todos. Um abraço, bom Até. final de ano a todos Obrigado. aí. Abraço.